Olá pessoal, tudo bem com vocês? A palavra de hoje é sobre provações, né? Por que somos provados? Exatamente. Muitas das vezes a gente passa por alguns momentos da nossa vida que a gente acha que Deus não liga para nós, que Deus não se importa com a gente, que Deus gosta de ver a gente sofrendo. Mas na verdade, gente, a gente está passando por provações muitas das vezes. E o que é a provação? A provação, ela vai gerar em você uma maturidade, principalmente um conhecimento naquele determinado assunto. Por exemplo, você que é uma pessoa que é cristão, um dos maiores chamados nosso é falar do amor do Senhor Jesus e é falar também das mudanças que Deus fez em nossa vida, que é o testemunho, né? E uma das maiores pregações que uma pessoa pode dar, que uma pessoa pode falar, é o seu testemunho de vida. E como, por exemplo, uma pessoa vai falar de um Deus que abre portas se ela não tem portas fechadas na sua vida? Exatamente. Então, muitas das vezes a gente tem portas fechadas sobre a nossa vida. Algumas vezes é porque aquilo ali não é para nós. Aquele determinado assunto, aquela determinada coisa que a gente quer tanto, talvez não seja o desejo de Deus sobre a nossa vida. Mas outras vezes, a gente tem portas fechadas sobre a nossa vida para a gente poder aprender e esperar no Senhor, para que a gente possa ser provados naquela área. Se a gente quer tanta coisa, a gente quer algo tão grande vindo de Deus, a gente vai ter que ser provado. A gente não vai ser merecedor assim do nada, pois a gente não é merecedor de nada. Tudo que a gente tem é pela graça do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes a gente pede, por exemplo, sabedoria ao Senhor. A gente pede paciência. Eu faço uma pergunta para vocês. Será que Deus, Ele vai dar sabedoria a você, ou Ele vai te dar a oportunidade para você ser sábio? Será que Deus vai te dar paciência, ou Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente? Eu creio que eu e você já sabemos a resposta. Deus, Ele cuida de nós nos simples detalhes. E muitas das vezes a gente passa por alguma provação, porque aquilo vai gerar em nós um fruto muito melhor no futuro. Por exemplo, uma pessoa que vai tirar a CNH, a habilitação, carteira de motorista, ele tem que passar por uma prova prática para ver se ele realmente está qualificado para dirigir um automóvel. Da mesma maneira, nós cristãos, a gente também passa por provações para ver que a gente está qualificado para falar sobre determinado assunto e também para a gente amadurecer. Se você está pedindo maturidade ao Senhor, pode ter certeza, Ele não vai te dar a maturidade, Ele vai te dar oportunidades para você ser maduro. E muitas das vezes a maturidade só vem através da provação. E da mesma maneira, para a gente crescer na vida espiritual, a gente tem que passar por provações. E uma coisa que eu quero falar também, principalmente para aquelas pessoas que têm um chamado de pregar a palavra, que tem um chamado de Deus, de evangelismo, de algo de levar Jesus para as pessoas, você vai ser uma pessoa muito provada. E uma pessoa que tem esse chamado são aquelas pessoas que mais são provadas. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, consideres motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da nossa fé, ela vai produzir perseverança. E a gente tem que passar por provação. E não é pra gente ficar triste, a gente tem que ficar alegre. Sei que muitas das vezes é complicado, mas quando a gente pensa no sobrenatural, a gente se alegra, porque sabemos que a gente está passando por uma provação. E quando a gente sair dessa provação, a gente vai ter ali experiência, a gente vai ter ali maturidade naquele determinado assunto. Lá em Mateus, capítulo 4, vai falar que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ele ser provado. Não porque ele não era capaz, ele era. Ele era capaz, ele tinha entendimento sobre todos os assuntos.
porque ele era o Filho de Deus. Mas era para mostrar para nós que ele também foi provado. E também, além disso, ele foi tentado pelo diabo. Tentação e provação são coisas diferentes. Tentação é aquilo que vem do inimigo, provação é aquilo que vem de Deus. Então a gente tem que ter o discernimento para conseguir separar tentação e provação. Então Jesus ele foi provado. E por isso que ele falou: eu venci o mundo. Então ele falou para nós: tenha bom ânimo. Então dessa maneira a gente tem na vida de Jesus um exemplo de provação. E ele era o Filho de Deus. Outra pessoa que passou por provação, que a gente tem exemplo na Bíblia, foi Abraão. Ele foi provado, a sua fé foi provada quando Deus pediu Isaac. Da mesma maneira Jó, ele foi provado também. Então a gente também tem que ser provado para a gente poder passar e ser aprovado. Lá em Tiago ainda, capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, além da gente ser provado, a gente tem que perseverar. Então, eu falo para você: persevere na aprovação, não se abata. Eu sei que muitas das vezes a gente fica triste, fica abalado. Isso não é errado, tá? Você chorar, ficar querendo ali, muitas das vezes ficar sozinho no seu momento ali com Deus, não é errado isso, tá? Você está passando por um momento difícil, porque a prova não é algo fácil. E muitas das vezes a gente tenta conversar com Deus, mas a gente não escuta a voz dele de volta. Porque na hora da prova, o professor fica em silêncio. Quando você, por exemplo, vai receber uma prova, seja de um concurso público, ou seja nas escolas mesmo, nas universidades, o seu professor ele fica em silêncio. E meu amado, se você chegou na prova, alegre-se, porque você conseguiu passar em todas as outras fases. Para você chegar na prova, por exemplo, se você vai fazer uma prova de um concurso público, por exemplo, muitas das vezes você tem que passar por outras fases. Por exemplo, você vai tirar a sua CNH, você tem que passar por outras fases, ali como as aulas práticas, as aulas teóricas, para você depois chegar na prova. Então, quando você chega na prova, quando você está sendo provado por Deus, alegre-se, porque você passou, você conseguiu passar nas outras fases e agora só tem essa prova. E quando você for aprovado, você vai receber aquilo que você tanto quer, você vai receber aquilo que você tanto pediu. Então, alegre-se e persevere, pois a aprovação ela vai passar. Tá? Toda tempestade não dura para sempre. No final ali o sol vai voltar e você vai voltar a se alegrar. Seja um cristão verdadeiro, um cristão autêntico. Tenha fé, acredite, persevere e acredite na palavra do Senhor Jesus. Na vida tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele teve aflições também, ele passou por dificuldades, ele foi provado, mas ele venceu. Ele mostrou para você que é capaz de vencer o mundo. Então acredite, persevere na provação, porque no final a sua coroa da vida vai estar preparada e Deus vai te dar aquilo que ele te prometeu. Então é isso, amado. Acredite que Deus ele vai cuidar de você em todas as áreas, em toda provação. Acredite que você é capaz de passar, pois na palavra do Senhor mesmo fala que ele não vai te dar nada, nenhuma provação que você não seja capaz de suportar. E outras também o Senhor Jesus fala que o fardo dele é leve, então ele não vai te dar nada que seja pesado. Então ele, o Senhor, acredita no seu potencial. E aí, você acredita também? Então é isso. Se essa palavra fez sentido para a sua vida, peço que você deixe o like, compartilha. Se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve aí no meu canal para estar me ajudando. E que Deus
abençoe vocês aí grandemente. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.